Que bênção, gente, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, especialmente num momento como esse de abertura do segundo módulo do curso de oração. Como já foi falado, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Edilson de Lira. Eu costumava me apresentar como pastor e médico nas horas vagas, porque também é a minha formação acadêmica, mas já tem alguns anos que eu deixei de exercer a medicina para me dedicar exclusivamente ao pastoreio na cidade de Petrolina, no interior do estado de Pernambuco, e de lá nós temos feito missões no sertão nordestino, também em outras nações. A nossa igreja já enviou missionários para Moçambique, para Angola, para o Reino Unido, para os Estados Unidos, para a Bolívia, para a Austrália. São 67 igrejas plantadas a partir de Petrolina, e eu entendo que isso é aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, mas também para pregar a palavra pelo Brasil e fora dele. E eu sei que você não vai sair daqui o mesmo, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Eu não estou falando isso por causa de mim, eu estou falando isso por causa da palavra que vai ser ministrada, amém? Se você quer se conectar com a gente depois dessa mensagem, você pode me seguir nas redes sociais, Edilson de Lira, também no YouTube. Nós temos um canal, e você que nunca leu a Bíblia inteira, pode pesquisar o Bíblia Todo Dia. São vídeos que você pode assistir uma vez ao dia, 10 minutos, e em um ano você vai ter lido e entendido toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. É gratuito, eu quero te estimular a fazer. Nós já temos mais de 1 milhão de pessoas que participaram desse devocional. Cristãos, também pessoas que não são crentes, até ateus, têm feito esse devocional. Alguns deles mandando mensagens depois de alguns meses, dizendo: não sou mais ateu, porque foram alcançados pela palavra. Crianças também, porque a linguagem não é uma linguagem complicada. Crianças de 8, 10 anos pedindo Bíblias de presente para os seus pais, porque querem entender as Escrituras. Então compartilha com outras pessoas, você vai ser abençoado e vai abençoar alguém também, tá bom? Agora, eu tenho uma palavra no meu coração e eu quero ser muito fiel e objetivo àquilo que o Senhor trouxe para essa noite, orando sobre o que compartilhar aqui na igreja. Eu percebo que nós estamos vivendo uma era, isso não é somente de Marabá, ou lá de Pernambuco, ou muito menos do Brasil, onde muita gente está confortável com aquilo que é mediano, ou com aquilo que alguns podem chamar da mediocridade, daquilo que é o ordinário. Se eu tiver com o que comer, se eu tiver o que vestir, se eu tiver um lugar para dormir à noite, eu já me dou por satisfeito. E muitas dessas pessoas, elas não ficam nessa mediocridade porque gostam dela, mas porque já se acostumaram. O medo muitas vezes do novo, o medo muitas vezes de crescer, o medo de sair da zona de conforto, de sair da zona que a gente já conhece, é tão paralisante que alguns preferem viver presos ao passado do que dar um passo rumo às promessas de Deus. Mas eu vim essa noite para deixar uma frase estampada no seu coração, e eu queria que você pudesse me ajudar nesse momento, porque você está mais perto do que eu, da pessoa que está ao teu lado. Então eu queria que você olhasse para ela, mas olha bem nos olhos, encara ela como quem vai dizer uma coisa importante agora, e diga para essa pessoa: meu irmão, ouse crescer. Essa é a mensagem que está queimando no meu coração para essa noite. Ouse crescer. Sabe, quando a gente olha a história na Bíblia do povo de Deus, especialmente no Antigo Testamento, nós vemos que aquele povo vivia uma época escravizado no Egito. Eles foram chamados por Deus para uma terra de promessa, que era a terra de Canaã. Mas para passar
para a terra de Canaã, eles precisaram atravessar um deserto. Eu quero te dizer, meu irmão, que você não nasceu para ficar no Egito escravizado, muito menos você foi salvo da escravidão para morrer em um deserto. Você foi chamado para conquistar a terra da promessa para a sua vida. Eu estou falando aqui com pessoas que têm promessa da parte de Deus. Eu estou falando com pessoas que já receberam palavras, que têm algo ardendo no seu coração, e é justamente aquele apetite pelo impossível, aquela percepção de que o que você está vivendo agora não é tudo o que Deus tem para a tua vida. Se você acha que já recebeu tudo que precisava de Deus, esse culto não é para você. Você pode ir na paz do Senhor. Próxima quarta, próximo domingo, tem mais para a tua vida. Mas eu queria ficar com aqueles que entendem que tem algo a mais, aqueles que querem ousar crescer. E eu quero que você analise comigo. Eu não vou me demorar nos textos por uma questão de tempo, mas que você olhe comigo a história desse povo, e essa história ela serve de referência para a nossa vida, e você perceba que eles viveram 3 níveis. Diga comigo, 3 níveis. O primeiro nível é o Egito. O Egito, para muitos, a gente pode pensar que era um local de falta. As pessoas, elas falam no Egito como um local de falta. Mas eu queria que você pensasse comigo, porque na verdade o Egito não era um lugar de falta. O Egito era um lugar de escravidão com provisão. Para pensar um pouco. A Bíblia fala no livro de Êxodo que os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Só que no Egito, se você estudar, eles tinham o que comer todos os dias. O povo de Israel no Egito não passava fome. No Egito, eles tinham o que vestir todos os dias. No Egito, eles tinham uma morada, eles tinham uma habitação, eles não moravam no meio da rua. Agora, eles tinham comida, eles tinham morada, eles tinham vestimentas, mas à custa de quê? À custa da sua liberdade, à custa da sua dignidade, à custa dos seus sonhos. Para pensar comigo. O Egito, a gente não costuma falar assim, mas era um lugar de provisão. Só que o Egito tinha provisão, mas não tinha propósito para eles. Eles sobreviviam, mas não viviam. Talvez algumas pessoas estejam em um lugar, estejam em uma estação na sua vida, onde dá para viver. O salário está caindo todo mês, você tem comida na mesa, mas você está sufocando por dentro, porque você sabe que você não está no lugar que você nasceu para estar. Você sabe que não está no lugar que você foi chamado para estar. O Egito é um lugar de uma falsa segurança. Agora, quando a gente olha para o deserto, quando o povo finalmente ousou sair daquele lugar que estava tudo garantido, mas não estavam cumprindo o propósito de Deus para eles, eles começaram a entrar num segundo nível, numa segunda estação. É a estação da dependência diária. Diga comigo, dependência diária. Você conhece um pouco a história. No deserto, o povo começou a aprender a confiar em Deus. No deserto, o maná caía do céu todo dia. Eles foram para o deserto porque eles ousaram crescer. Agora, deixa eu mostrar um pouco do que aconteceu no deserto. Lá em Êxodo, no capítulo 16, a partir do versículo 14, nós vamos ver um pouco a descrição do que é esse maná, que tantos pregadores falam. A Bíblia afirma o seguinte: depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para
comer. O Senhor já tinha falado através de Moisés no versículo 4: eu lhes farei chover pão do céu. Veja que interessante, esse milagre, ele veio de um lugar que eles não imaginavam, porque Moisés calculava se havia algum oásis com peixes para eles, se havia bois no meio do deserto para fazer carne para eles, mas Deus não queria trazer algo da terra, Deus não queria trazer algo do mar, Ele queria trazer algo do céu. E eu quero trazer uma mensagem para aqueles que vão decidir hoje ousar crescer. Tem uma provisão, sabe, quando eles olharam, a Bíblia diz que eles perguntaram: o que é isso? Diga comigo, o que é isso? E sabe, é interessante porque o que é isso em hebraico significa literalmente maná. Maná é a tradução para o português, o que é isso. Eles olharam e disseram: maná, o que é isso? E ficou sendo chamado de maná. Todo dia eles comiam o que é isso. Quando você ousa crescer, quando você ousa sair daquela escravidão com provisão, para confiar numa promessa que Deus te deu, você vai passar por uma estação. Eu quero declarar uma nova estação na sua vida, para você que decide ousar, para você que decide acreditar. O nome dessa nova temporada na sua vida é: o que é isso? O que é isso? O que é que isso quer dizer, pastor? O maná vinha de um lugar que eles não sabiam de onde era, não sabiam do que era feito. Uma provisão que vai parar a conversa dos críticos. Aqueles que estavam questionando, eles vão olhar para a sua vida e vão perguntar: ei, o que é isso? Uma oportunidade que vai calar os invejosos. O Senhor está falando sobre uma cura que vai surpreender os médicos. Você vai olhar lá para o diagnóstico e o médico vai dizer: o que é isso? E você vai lembrar: maná. Milagre você não precisa explicar, milagre você não precisa entender, você só precisa olhar para o céu e crer que Ele vai derramar mais uma vez. Você vai entrar num estágio de dependência, um avanço que vai fazer alguns simplesmente chorarem e dizerem: meu Deus, o que é isso? Eu não merecia, eu não estava preparado naturalmente, mas o Senhor decidiu derramar. Esse vai ser o testemunho sobre a próxima fase da sua vida. Deixa eu te dizer algo: o que Deus tem para você não é parecido com nada que já foi feito. Aleluia. Quando chegar, tudo o que você vai conseguir dizer é: o que é isso? Diga comigo: milagres inéditos. Aleluia. Deus, Ele quer fazer coisas novas. A primeira reação a um milagre novo é você não reconhecer, é você desconfiar, é você querer comparar com o velho. Deus não está tentando com eles no deserto repetir o Egito glorificado. Ele está fazendo algo completamente novo. Olha aí para quem está do teu lado de novo. Diz para ele: se você ousar crescer, Deus vai fazer algo completamente novo na tua vida. Aleluia, aleluia. No deserto, eles aprenderam a confiar. Mas eu quero te dizer que por mais que esse maná seja algo glorioso, ele não era a estação final, porque deserto não é destino, deserto é passagem. É muito bom crer nos milagres de repente que vão chegar, mas Deus não quer que você viva dependendo de um milagre todo dia. Deus quer que você viva da colheita dos princípios que você está plantando no seu dia a dia. E sabe, o maná era extraordinário, mas eles só podiam pegar a porção do dia. Se tentasse guardar mais, apodrecia. E é interessante quando você lê o livro de Êxodo, porque a Bíblia diz que o maná foi dado para provar o povo. Como é que Deus dá uma bênção para te provar? E quando você começa a ler a história, a Bíblia diz que no outro dia, porque eles apanharam mais do que precisavam e guardaram para o outro dia, quando Moisés caminhava entre as tendas, dava para perceber o cheiro de podre.
das casas que tinham guardado o maná para o outro dia, porque não tinham acreditado que a provisão viria no dia seguinte. Não sei se você entendeu, mas a bênção apodrece. E quando Moisés caminhava, rapaz, essa casa aqui guardou maná. Rapaz, essa outra casa aqui recebeu uma bênção, mas não liberou o que precisava ser liberado, guardou mais do que precisava. Está com cheiro de podre. Sabe que ainda hoje a gente vê o cheiro de podre no meio das casas? Que recebem algo da parte do Senhor, mas eles não liberam o que precisa ser liberado. Pessoas que estão adorando a bênção de Deus ao invés do Deus da bênção. Ficou um pouco quieto agora. Olha para quem está do teu lado de novo. Diz para ele, não guarda maná. Mas é interessante que tem gente que vive nesse lugar dependendo de um maná, dependendo de uma palavra, dependendo de um milagre, dependendo de uma provisão imediata. Se você está dependente disso, tem maná para você nessa noite. Mas, mais uma vez, Deus é bom, Deus sustenta, Deus vai dar maná, mas Ele não quer que você fique dependendo do maná para sempre. A gente tem um terceiro nível. Esse terceiro nível se chama Canaã. Diga comigo, Canaã. E Canaã representa a conquista, Canaã representa a colheita, Canaã representa prosperidade. A Bíblia diz, por exemplo, que quando eles entraram na terra de Canaã, lá em Josué no capítulo 5, versículo 12, comeram do fruto da terra e no dia seguinte cessou o maná. Olha só, um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano comeram do fruto da terra de Canaã. Primeira coisa que aconteceu quando eles entraram em Canaã, o maná parou. Não tem amém. Porque a gente quer as coisas caindo do céu prontas para a gente. Mas as coisas caindo prontas não são para os maduros. São para aqueles recém-libertos da escravidão. Eu imagino eles perguntando, cadê o maná que não veio? Deus quer que a gente jejue. Não, Deus quer que você plante e você colha das novidades da terra. Aleluia. O maná tinha uma porção, mas quando você planta, você pode colher muito mais do que uma porção. Quando você planta, você tem diversidade. Você pode plantar coisas diferentes. Em Canaã, e aí você talvez não celebre já tanto esse ousar crescer, primeiro o maná cessou, mas isso não foi um castigo, isso foi uma chamada para a maturidade, porque em Canaã, quando você ousa crescer, Deus não te dá pronto, Deus te dá a semente. Você planta, você cultiva, você rega e você colhe, mas a colheita não tem limites. O maná caía uma vez por dia, a colheita em Canaã é potencialmente infinita. No deserto você só crê na resposta para você, mas em Canaã você já pode plantar para ser resposta para outros. Aleluia! Deus está te chamando hoje para ousar crescer. Deus está chamando algumas pessoas para sair do tempo da sobrevivência e entrar num tempo de abundância. Mas isso vai exigir de você responsabilidade, vai exigir de você ousadia, vai exigir de você fé para crescer. É por isso que eu quero dizer mais uma vez para você, ouse crescer. Canaã tem gigantes, no deserto não tinha gigantes. Quando você ousa crescer, os desafios vão chegar. A gente não está dizendo aqui que vai ser fácil. Sabe, eu costumo dizer que se você quer ver a grandeza de alguém, você olha o tamanho dos desafios que ela está enfrentando, porque Deus sempre permite que a gente enfrente desafios do nosso tamanho. Se você está se vendo diante de um Golias, talvez seja porque Deus esteja te vendo como um Davi. Aleluia, aleluia, diga comigo, eu vou ousar crescer. Crescer dá trabalho, meu irmão, mas vale a pena. Canaã tinha inimigos, Canaã tinha gigantes,
Canaã tinha muralhas, mas também tinha cachos de uva tão grandes que precisavam de 2 homens para carregar, porque a bênção que Deus preparou para você já não é um maná que só dá para um dia e para você. A bênção que você vai carregar, meu irmão, é tão grande que você vai precisar chamar outra pessoa para carregar a bênção com você. Não vai ser só para a tua vida, vai tocar quem está do teu lado, vai tocar a tua casa, vai tocar a tua família, vai tocar a tua igreja, vai tocar a tua cidade, porque você em Canaã é resposta para outros. Diga comigo: eu sou uma resposta de Deus para essa geração. Diga comigo: eu sou uma resposta de Deus para esta cidade, para esta igreja, para este tempo. Diga: eu vou ousar crescer. Crescer vai exigir mais esforço. Isso não é uma mensagem sobre ser fácil. Jesus não disse tudo é fácil ao que crê, Ele disse tudo é possível ao que crê. Crescer vai exigir mais coragem de algumas pessoas. Crescer vai exigir mais fé de algumas pessoas, mas vai te levar a colher mais, vai te levar a impactar mais, vai te levar a viver mais. Agora eu quero fazer uma pergunta sincera para você. Você vai continuar vivendo, se contentando com o Egito, só porque é garantido? Porque tem pessoas que preferem ficar no lugar que está tudo garantido, mesmo sabendo que não foram chamadas para estar ali, mesmo sabendo que não foram chamadas para viver ali. Sabe, eu poderia viver na medicina, uma vida muito confortável financeiramente, estava tudo garantido. Mas quando o Senhor me chamou para deixar a medicina e entregar-me ao pastoreio, eu precisava confiar na provisão diária de Deus. Tem pessoas que nascem originais, com algo único da parte de Deus, mas porque nunca têm a coragem suficiente, elas acabam morrendo a cópia barata de alguém, imitando um caminho de uma outra pessoa. Você não nasceu para seguir rastro de ninguém, você nasceu para abrir trilhas. Deus tem caminhos novos, Deus tem coisas diferentes. Olha para o teu vizinho de novo, vê se ele está entendendo. Diga para ele: meu irmão, chegou a hora de você ousar crescer. Talvez alguns até já ousaram crescer, e você está experimentando provisão uma vez ou outra, você está vivendo o novo, aquela incerteza ainda de se amanhã vai chegar. Eu quero te perguntar: você vai morrer no deserto esperando o maná todo dia? Ou você vai ousar entrar em Canaã, onde as bênçãos são maiores, mas o esforço também é maior? Ei, o Senhor está dizendo para pessoas aqui: eu tenho mais. Aleluia, Ele tem mais. Você pensa que já viveu tudo, mas Ele está dizendo: eu tenho mais. Você pensa que já chegou lá, mas Ele está dizendo: eu tenho mais. Mas você precisa crescer. E crescer vai exigir você romper com o passado. Crescer vai exigir você enfrentar desafios novos que você não está acostumado. Crescer vai exigir que você plante mesmo sem ver ainda a colheita. Deixa eu te dizer algo muito importante. Todas as vezes, guarda isso, todas as vezes que você ousar crescer, vai ter um faraó aparecendo para dizer que é exagero. Porque quem vive no sistema da escravidão nunca vai entender os sonhos de quem foi chamado para conquistar. Vai ter alguém dizendo que você deve voltar para o Egito. Não espere validação de quem nunca saiu do Egito. Não espere que essa pessoa aplauda você quando você disser que você vai para o deserto porque tem uma Canaã te esperando. Porque quem se acostumou com migalhas vai chamar sua colheita de ostentação. Você está exagerando. Mas guarda o que eu vou te dizer agora: não reduza os seus sonhos para caber na mente de quem se conformou com a escassez. Não encaixe o que Deus falou para caber na mentalidade de quem está ao teu redor. Eu estou falando com pessoas que vão romper aqui. Eu sei que essa mensagem não é para todo mundo, mas tem algumas pessoas que já estão pegando isso pelo Espírito.
Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que você está saindo hoje de um nível de sobrevivência para um nível de conquista. Eu quero declarar na tua vida hoje, que você está saindo de um nível de bênçãos provisórias para bênçãos permanentes. Eu quero declarar na tua vida hoje, que você está saindo de uma estação de medo, de paralisia, para uma estação de ousadia. Eu quero declarar na sua vida hoje, que você está sendo chamado para entrar num novo nível de fé, num novo nível de influência, onde você não vai ter medo de ser relevante, você não vai ter medo de ser grande. Eu estou declarando sobre a sua vida uma estação de mais maturidade, uma estação de mais prosperidade. Diga comigo: eu ouso crescer. Talvez você escute isso e você pense: pastor, mas a Bíblia ensina a gente a ser humilde. Deixa eu te dizer uma coisa: humildade não é pensar menos de você, humildade é você pensar menos em você. Humildade não é se achar pequeno, humildade é entender que o teu crescimento não é só sobre você, é para alcançar outras pessoas. É por isso que a Bíblia diz em Coríntios que nós somos enriquecidos para toda generosidade. Aleluia. Ah, pastor, mas a gente tem que ajudar os pobres. A primeira coisa que você faz para ajudar os pobres é não ser mais um deles. Porque você nunca vai tirar as pessoas de um lugar que você ainda não saiu. Aleluia. Deus disse a Abraão: eu vou fazer o teu nome grande, e você vai ser uma bênção. A palavra diz que Ele nos levanta como cabeça e não cauda, para estar em cima e não embaixo. Sabe, meu irmão, que os melhores músicos, os melhores engenheiros, os melhores arquitetos, os melhores professores de Marabá têm que sair do meio da igreja. Aleluia. As maiores empresas dessa cidade têm que sair no meio da igreja. Aleluia. Eu estava vendo esses dias na Noruega, um bilionário da Arábia Saudita querendo montar uma mesquita lá. Ele disse: eu pago tudo. E o governo disse: se você permitir o nosso país abrir igrejas na Arábia Saudita, a gente permite essa mesquita ser construída. Agora, tem bilionários muçulmanos investindo em mesquitas, e tem gente na igreja com medo de prosperar, tem gente na igreja com medo de crescer. Mas você está sendo chamado hoje para ousar crescer e ousar ser resposta para as causas dessa terra. A terra que Deus prometeu para você é boa demais para você viver de migalhas. Oh, aleluia. Eu podia trazer algumas analogias para você, para a gente comparar um pouco o Egito, o deserto e Canaã nas nossas vidas. A fonte da provisão no Egito é o sistema do mundo, é Faraó. A fonte da provisão no deserto são os milagres diários de Deus, o maná que cai do céu. A fonte de provisão em Canaã são os princípios eternos que você pratica, é plantio e colheita. Lá no Egito, o alimento que eles comem são os alhos, cebolas e os restos do que as autoridades do Egito comiam. Aqui no deserto eles têm um maná diário, provisório, mas aqui eles têm os frutos da terra, eles provam de uma colheita contínua. Quanto ao conforto deles, lá no Egito, a gente vê uma escravidão familiar. No Egito, eu quero que você entenda, eles não estavam preocupados com não ter moradia no outro dia. Era certo. Era um trabalho duro, pesado, mas garantido. No deserto, eles saíram da escravidão familiar para um desconforto dependente. Aleluia. Mas em Canaã, eles entraram numa conquista desafiadora. Eu estou olhando para conquistadores aqui. Aleluia. Diga comigo: eu fui chamado para conquistar. Aleluia. A mentalidade predominante no Egito é a mentalidade de sobrevivência, é a mentalidade de vitimismo. A mentalidade predominante no deserto era a mentalidade de reclamação, era a mentalidade de dependência.
Mas a mentalidade de Canaã era a mentalidade de conquista, a mentalidade de maturidade. A gente pode aplicar isso em muitas áreas das nossas vidas. Vamos falar de finanças. No Egito, a gente está falando de dívidas, a gente está falando de uma escravidão de salário. No deserto, a gente está falando de suprimento limitado. Você está vivendo no mínimo, o maná cai, o boleto é pago todo mês. Mas em Canaã, a gente está falando de plantio, a gente está falando de multiplicação, a gente está falando de investimento, a gente está falando de legado para outras gerações. Quando a gente olha para a nossa vida profissional, o Egito é aquele emprego opressor, sem propósito. Você sabe no fundo, embora você não queira admitir, que você só está lá porque você tem uma folha de pagamento no final do mês. Agora, quando você ousa crescer, você entra numa estação de mudanças, de incertezas, de redefinições, mas a provisão está chegando diariamente. Só que Canaã tem a ver com um chamado claro, tem a ver com produtividade, tem a ver com influência. Quando você está profissionalmente em Canaã, meu irmão, todo dia é sexta-feira. Você não fica celebrando, finalmente chegou o final de semana. Sabe, irmãos, eu acordo na segunda-feira dizendo que bênção, hoje eu vou trabalhar. Porque eu sei que eu estou trabalhando naquilo que eu fui chamado para fazer. Aleluia! Você não foi chamado para viver por causa de um salário, para trabalhar por causa de um salário. Você trabalha por causa de um propósito, meu irmão. Pagamento é só consequência. Você busca o reino e as demais coisas são acrescentadas na tua vida. A mentalidade de quem está no Egito é a mentalidade de quem diz: é melhor ter o pouco e garantido. A mentalidade do deserto é a mentalidade de quem diz: eu não sei o que vai acontecer, mas Deus proverá. Mas a mentalidade de Canaã é: se Deus prometeu, eu vou conquistar. Aleluia, aleluia, diga comigo: eu fui chamado para conquistar. Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, mas o Egito te alimenta, mas te aprisiona. Canaã exige fé, tem gigantes, mas se faz prosperar. No Egito você é mantido vivo, em Canaã você vive com um propósito. Aleluia. O maná no deserto ele cai do céu, mas ele é limitado. A colheita em Canaã é sem fim. Algumas pessoas acham que ser salvo é suficiente. Se você só cair para o céu um dia, meu irmão, está tudo bem. No final a gente vai se encontrar no mesmo lugar. Mas eu quero te dizer, Deus não só quer te livrar do Egito, Deus não só quer te livrar da escravidão, Ele quer te fazer dono da terra. Aleluia. A fé do deserto é para o agora, mas a fé de Canaã era sempre para construir o amanhã. Plantando, crendo que algo vai chegar, semeando princípios e entendendo que a colheita desses princípios vai chegar. Agora deixa eu fazer algumas perguntas para desafiar você aqui. Eu acho que você vai ficar um pouco incomodado durante essa mensagem, mas eu não estou aqui para trazer conforto para você, eu não vim trazer uma palestra para fazer uma massagem na sua alma, eu vim te desafiar para um novo nível de fé na tua vida. Deixa eu te perguntar algo: você quer ser alimentado ou você quer se tornar alguém que alimenta outros? Aleluia. Porque a gente vive muitas vezes um nível de fé muito medíocre para a gente. A gente está crendo em Deus reformar a nossa cozinha, quando a gente foi chamado para crer em Deus para reformar o mundo. Aleluia. Deixa eu te perguntar algo: você quer depender de um milagre diário, ou você quer se tornar um canal de milagre para outras pessoas? Aleluia. Deixa eu te perguntar algo: você quer viver de uma cota, ou você quer aprender a cultivar a abundância na sua vida? Aleluia. Diga comigo: eu vou ousar crescer. Aleluia. O Senhor está dizendo para alguns aqui: pare de esperar o maná, pare de ficar dependendo somente da misericórdia e comece a plantar. Todos os dias da nossa vida a gente pode tomar a decisão de escolher voltar para a segurança, pouco mais garantido, ou avançar em direção ao crescimento. Eu estou falando com aqueles que vão avançar. Aleluia. Eu estou falando com aqueles que não vão se conformar. Aleluia. Agora, eu quero te dizer que
decidir, ousar crescer, vai trazer alguns desafios para as nossas vidas. E esse é um momento talvez onde a mensagem não fique tão alegre para alguns. Talvez a gente não escute tantos aleluias, não escute tantos glórias a Deus, mas eu quero que você preste muita atenção, porque o primeiro desafio que você vai enfrentar quando você ousar crescer, é o desafio da crítica. Diga comigo, desafio da crítica. Quando você ousa crescer, as pessoas vão começar a dizer, você está exagerando. Mas você não pode prestar atenção aos avisos de possível excesso daqueles que estão acostumados com a escassez. Porque a natureza da fé agride quem está parado. A natureza da fé ofende quem está estagnado. Quando você diz que você vai avançar, algumas pessoas vão querer puxar você. Moisés foi criticado por Faraó e até pelo próprio povo, por querer libertar demais. Era mais fácil continuar como escravo do que estar sonhando com a liberdade. Ele disse, vai lá, faz um culto e volta. Não, vai lá, mas deixa a família aqui. Não, vai lá, mas deixa os bens. Moisés disse, ei, deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou deixar nenhuma unha. Aleluia, eu vou avançar sendo salvo, mas eu vou levar a minha família em salvação também. Ei, os meus bens vão servir e adorar ao Senhor também. E eu não vou deixar no Egito nem uma unha, porque eu vou ousar crescer. Aleluia, aleluia. Sabe, quando a gente olha para isso, a gente vê que gente que ousa crescer vai ser rotulada como arrogante, vai ser rotulada como ambiciosa, vai ser rotulada como fora da realidade. As pessoas vão dizer para você, cai na real, mas deixa eu te dizer, realidade nunca mudou ninguém. São as pessoas de fé que mudam a realidade. Você está tentando se adequar ao ambiente onde você está, mas você não deveria tentar ficar parecido com o ambiente que Deus te colocou para mudar. Porque você não muda nada quando você está parecido com tudo ao seu redor. Mas eu estou falando com quem carrega semente de grandeza. Aleluia, você está na sua casa e você sabe, você não se acostuma com as coisas como estão, porque quem sabe aonde pertence não se acostuma onde está. Não, meu irmão, eu não sei se você entendeu. Você vai dizer, vai incomodar algumas pessoas, mas não tem como você alcançar o seu futuro sem perturbar o seu presente. Vai gerar incômodo em algumas pessoas, você vai ser criticado. Olha aí para quem está do teu lado de novo, diz para ele, você vai ser criticado, mas você vai crescer. Ser criticado por querer mais é o preço de quem ousou sair da mediocridade. Mas o segundo desafio de quem ousa crescer é a perda do controle. Diga comigo, perda do controle. Não sei o que vem depois. Porque no Egito você já sabia o que tinha na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Você já sabia o que você ia comer, você já sabia onde você ia dormir. No Egito tudo era previsível. Podia ser uma rotina dura, mas era uma rotina. Você sabia qual era o trabalho. Tem a escravidão, tem a comida certa, tem a rotina certa. No deserto, eles precisaram começar a depender do invisível. Tem pessoas que hoje vão decidir começar a depender do invisível. Aleluia. Eu estava acostumado a fazer isso o tempo todo. Mas quem ousa crescer, guarde isso, precisa abrir mão de garantias humanas para confiar em promessas divinas. Abrir mão de garantias humanas para confiar em promessas divinas. Tem algumas pessoas hoje que vão dar um salto de fé. É quando você sai do barco. Aleluia. Qual foi o curso que Pedro fez para andar sobre as águas? Quantas pessoas ele já tinha visto fazer isso, além de Jesus? Pedro sabia navegar, mesmo no meio da tempestade. Mas chegou uma hora que ele andou até a ponta do barco, e ele decidiu, ou eu volto para fazer o que eu sei fazer,
ou eu decido entrar num ambiente que eu não sei como é, mas eu sei que milagres vão acontecer. Esse é o momento onde o chão some, mas Deus sustenta você. Aleluia, é o momento onde você vai perguntar o que é isso. É o momento onde o maná começa a se manifestar. Agora, se você acha já desafiador você enfrentar o desafio da crítica, você enfrentar o desafio da perda de controle, aqui é um lugar onde muitos no terceiro desafio acabam desistindo de ousar crescer. Porque o terceiro desafio é o desafio da solidão. Diga comigo, o desafio da solidão. Porque quando você ousa crescer, nem todo mundo vai com você. Aleluia, obrigado por um aleluia nesse momento. Você sabia, eu acredito que sim, que nem todo mundo que saiu do Egito entrou em Canaã? Você sabia que até Moisés ficou pelo meio do caminho? Aí a pergunta que eu faço para você é: quando você ousar crescer, você vai voltar, porque alguns estão dizendo que não vão até aí? Crescer dói, porque crescer isola. Crescer, às vezes, vai fazer você se afastar um pouco, talvez, de algum amigo de infância, talvez de algum colega antigo, até de alguns parentes, porque tem alguns que vão preferir o Egito. E você vai ter que decidir se você fica com eles o tempo todo lá no Egito, ou se você ousa crescer. Eu não estou falando aqui, meu irmão, sobre você não amar as pessoas, eu não estou falando sobre você não orar pelas pessoas, mas tem pessoas que estão constantemente presas a uma estação da vida, simplesmente porque tem uma outra que não quer avançar, e você fica pensando, mas se eu avançar, deixar essa pessoa e magoar essa pessoa, a minha pergunta é: e se você não magoar essa pessoa, ficar com ela, mas magoar o seu propósito? Magoar o seu destino. Paulo disse ao rei Agripa: eu não fui desobediente à visão celestial. Eu não estou preso ao meu passado, eu não estou preso a pessoas, eu amo pessoas, meu irmão, mas se essas pessoas não quiserem avançar para aquilo que Deus me chamou para fazer, eu não vou me apegar ao que as pessoas estão achando. Eu estou falando que quando você ousar crescer, nem todo mundo vai te entender, nem todo mundo vai junto com você, mas isso não é sinal de fracasso, isso é confirmação de avanço. Aleluia, aleluia. Agora, o quarto desafio é o desafio do desconhecido. Nunca estive lá, porque Canaã era uma terra desconhecida. Canaã tinha gigantes, Canaã tinha cidades fortificadas, Canaã tinha desafios maiores do que tudo o que aquele povo já tinha enfrentado. Quando você ousa crescer, e eu não estou só pregando, eu estou liberando algo profeticamente agora, você vai entrar em ambientes que são maiores do que a tua experiência. Eu lembro quando o Senhor usou uma pessoa para ofertar uma aeronave na minha vida, que a primeira coisa que eu pensei foi: como é que eu vou manter isso? A gente não tinha um hangar, a gente não sabia quanto custava deixar a aeronave no aeroporto, e de repente alguém chega para mim, poucos meses depois, e diz: olha, eu estou com um projeto de um condomínio aeronáutico, eu não sei porquê, mas eu queria deixar esse projeto na sua mão, acho que você vai resolver. Eu disse: eu não sei como é que isso acontece. Se você tem medo do novo, essa mensagem não é para você. Aqueles que ousam crescer vão sentar em mesas que a tua experiência, que o teu currículo, que o teu networking, que o teu vocabulário, que o teu talão de cheques, que a tua folha de pagamento não te colocariam. Eu lembro que a gente estava numa mesa com outros
5 empresários falando sobre um asfalto desse condomínio aeronáutico. Já estava lá, já estava para construir o hangar, e as pessoas disseram: olha, vamos fazer uma pista de 1,5 quilômetros, é mais ou menos a pista equivalente ao aeroporto do Rio de Janeiro, para você entender um pouco da proporção. E aí eles disseram: olha, vai dar mais ou menos 1,5 milhão a 2 milhões, foi o melhor custo-benefício que a gente encontrou. E aí aqueles 5 empresários disseram: isso aqui é tranquilo, a gente resolve aqui entre nós mesmos. E eu fiquei pensando: entre mim não. Tranquilo para vocês, para mim não está nem um pouco tranquilo. E eu fiquei pensando naquela mesa por alguns minutos: o que é que eu vim fazer nessa mesa? Essa mesa não é para mim. Eu quero te dizer profeticamente que você vai sentar em mesas. Aleluia. Que você vai achar que está no lugar errado. Você vai achar que não estudou o suficiente para estar ali. Você vai achar que não tem dinheiro suficiente para estar ali. Você vai achar que você não tem inteligência suficiente para estar sentado nessa mesa. Você vai achar que você não tem relacionamento o suficiente para estar nessa mesa. Eu não estou pregando, eu estou profetizando. Se você quiser, você pega isso pelo Espírito. Eu lembro que por alguns minutos eu fiquei calculando, e quanto mais eu calculava, mais aquele suor caía no cantinho do rosto, e eu dizia: não vai dar para mim, eu estou construindo a minha casa. O diabo já começou a pensar alguns cenários: você vai ter que vender sua casa agora, para o seu avião ter uma casa, e uma pista para pousar. Mas o Senhor começou a trazer palavras, e de repente veio uma ideia. Eu ficava pensando, dizendo: Senhor, me tira dessa, que da próxima eu saio sozinho. Mas uma palavra, uma ideia, diga comigo, uma ideia. Veio uma ideia, e eu comecei a perguntar para o proprietário lá do condomínio: olha, quanto é que está valendo um lote hoje? Ele disse X. Eu disse: quanto é que vai valer os lotes depois desse asfaltamento? E aí ele não falou, mas alguns empresários já disseram Y. E eu disse: olha, e se a gente pegar alguns lotes e conseguir vender para capitalizar o valor para o investimento, com a valorização dos próximos lotes, a gente não vai precisar tirar nada do nosso bolso. A gente começou a dar uma ideia. O proprietário não gostou muito, os empresários já estavam dizendo: olha, a gente faz isso. E aí alguém disse: mas e se a gente não conseguir vender? E aí um dos empresários disse: não, vamos fazer assim, se não vender em um mês a gente entra. Eu disse: se não vender em um mês eu estou falido. Mas sabe, eu estava debaixo de uma instrução do Espírito. Eu não sei se alguém é corretor aqui. Você não vende terreno de casa do dia para a noite, muito menos lotes e condomínio aeronáutico no interior do Nordeste, lá no sertão, do dia para a noite. Faltando um dia para os 30, o corretor liga para mim: pastor, você não vai acreditar. Eu disse: acredito, pode falar. Consegui vender o último lote. Por que eu estou contando isso? Isso aqui não é um testemunho só para você saber algo que aconteceu na minha vida. Eu estou dizendo para você: você pensa que você está a X reais de distância de poder viver um novo nível. Você pensa que você está talvez a X anos de distância. Pois eu quero dizer a você pelo Espírito: você está a uma ideia de distância. Você não entendeu ainda? Quando você ousar crescer, quando você ousar dar o passo de fé, dar aquele salto onde parece que o chão ainda não existe, mas você está debaixo de uma instrução do Espírito, você está a uma ideia de distância dos melhores dias da sua vida. Uma ideia, meu irmão, vai colocar você com a pessoa certa. Uma ideia vai fazer alguém procurar você e dizer: esse projeto está na sua mão. Uma ideia vai colocar você em contato com a pessoa que tem o dinheiro, com a pessoa que tem o acesso, com a pessoa que tem os caminhos. Ei, o céu não está sem estoque de ideias, meu irmão. Tem inspiração caindo do céu para aqueles que ousam crescer. Você pode ficar com a escravidão, com provisão. Você pode ficar naquela dependência diária o tempo todo esperando um milagre. Ou você pode entrar num ambiente onde você vai conquistar territórios desconhecidos. Você vai entrar, meu irmão, em ambientes, em mesas que vão ser maiores do que a sua experiência. Ei, eu estou dizendo mais uma vez para você: se prepare para entrar em lugares que você vai dizer: rapaz, eu vou precisar fazer um curso novo. Ah, mas a minha graduação já foi até aqui, então quem quiser conviva comigo desse jeito. Não, não, não.
Quando José, ele se apresentou diante de Faraó, ele teve que fazer a barba. Ele teve que botar outras vestes. Parece uma coisa simples, mas para o povo judeu fazer a barba era sinal de vergonha. Só que para os egípcios ter uma barba grande era sinal de má higiene. Então ele fez algo que era vergonhoso para a cultura dele, para poder entrar num ambiente de governo e numa dimensão nova que ele não estava acostumado. Ei, você vai precisar mudar a sua língua. Ah, mas eu falo desse jeito mesmo. Vai sentar em mesas que vai ter que falar diferente. Vai sentar em mesas que vai ter que se vestir diferente. Vai entrar em ambientes e em estações da sua vida que vai precisar se comportar diferente. Mas fique pronto para resultados diferentes. Olha aí de novo para o teu vizinho. Eu queria chamar os músicos só para parecer que está acabando. Eu queria que você olhasse aí para ele de novo. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz para ele: meu irmão, chegou a hora de ousar crescer. Vai ser desconfortável para você, porque quando você ousa crescer, você está decidindo que você vai ser pequeno de novo. Você está decidindo que você vai recomeçar com humildade. Você está decidindo que você vai chegar num lugar que você não é o mais inteligente, você não é o melhor, você não é o mais experiente. Você vai sentar numa mesa que você não está acostumado. Meu irmão, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram os melhores de Israel, mas quando eles foram para a Babilônia, eles já não eram os melhores, eles só eram uns sábios entre muitos sábios. Eu não quero ficar num lugar onde eu sou o mais inteligente. Eu não quero ficar num lugar onde eu sou o mais próspero. Eu não quero ficar num lugar onde eu sou o mais experiente. Eu quero ficar num lugar onde tem gente maior do que eu. Eu quero ficar num lugar onde eu preciso sentar para aprender, onde eu vou precisar me inclinar para ouvir, onde alguém vai precisar dizer para mim: ei, você está errado, ei, você pode fazer mais, ei, você pode chegar além. Crescer não é para quem quer conforto. Crescer é para quem vai entrar num território de ousadia. Crescer é para quem vai se expor ao risco. Tem gente que está dizendo aqui: eu sou velho demais para arriscar, eu já fiz muito, mas sem o risco não vai haver multiplicação na sua vida. Chegou a hora de você aprender algo novo. Aleluia. Chegou a hora de você se expor novamente, de você arriscar novamente. Mas tem um outro desafio para quem ousa crescer. Eu queria que você ficasse de pé. Se você ousar crescer, você vai enfrentar o desafio da disciplina. E nessa hora não vai ter ninguém correndo na unção, não vai ter ninguém aplaudindo, porque em Canaã você planta antes de colher. No deserto o maná cai de graça para você, mas em Canaã você precisa plantar para colher. O maná cessou. Crescimento exige disciplina. No crescimento não dá mais para viver de improviso. Em Canaã o que você planta vai definir o que você come. Não tem mais milagre automático. É uma parceria com Deus baseada em princípios. Aleluia. Aleluia. Tem mais um desafio que eu quero trazer para você. Talvez esse seja um dos maiores. É que se você ousar crescer, você vai enfrentar o desafio da identidade. Pastor, o que é o desafio da identidade? É quando você começa a romper, chegando em lugares que a sua família nunca chegou, que as pessoas na sua cidade nunca chegaram, e vão dizer: quem você pensa que é? Quem você pensa que é para estar vivendo isso? Quem você pensa que é para estar falando isso? Quem você pensa que é para estar chegando aqui? Os espias, muitos deles, foram derrotados pelo desafio da autoimagem. Porque quando eles entraram na terra de Canaã, quando você espia a promessa que Deus tem para você, a primeira coisa que você faz não é dar glória a Deus. A primeira coisa que você faz é ficar com medo. Pouca gente prega sobre isso, mas se a gente for muito sincero,
quando a gente escuta a promessa de Deus para a nossa vida, a primeira coisa que a gente faz não é celebrar. A primeira coisa que a gente faz é o plano de fuga. Tem certeza, Senhor, que isso aí é para mim? Não, eu acho que Deus errou a profecia de endereço. Eu acho que Ele está falando com alguém mais inteligente. Eu acho que Ele está falando com alguém mais influente. Eu acho que Ele está falando com alguém mais eloquente. Porque eu não me vejo encaixado nisso. Eu não me vejo merecedor disso. Eu não me vejo vivendo isso. E essa inadequação pode ser um sinal de que talvez não seja para mim. E Deus está dizendo, não. Essa inadequação é uma prova de que é de Deus para você. Porque se o teu bolso pagasse, se a tua inteligência projetasse, se as tuas mãos alcançassem, para que Deus? Vai lá e faz, vai lá e planeja, vai lá e paga. Mas quando Deus te dá uma visão, essa visão é maior do que o teu bolso, essa visão é maior que a tua experiência, essa visão é maior que a tua inteligência, essa visão é maior que as pessoas que te cercam. Você olha e pensa que não dá, mas aí você decide dar o salto do barco e você começa a andar sobre as águas. Você pisa num território novo, você começa a questionar a sua identidade. Eu não sou merecedor de estar aqui, e realmente não é. Eu não tenho capacidade para fazer isso, realmente não tem. Você está pisando no sobrenatural. E aí você dá mais um passo e você encontra provisão que você não tinha lá dentro do barco. De onde é que essa provisão veio? Estava esperando o seu passo de fé, estava esperando você ousar crescer. Você dá mais um passo e pessoas que não estavam te ajudando, elas começam a te ajudar agora. Elas começam a chegar, dizendo, ei, eu estou junto, ei, eu te apoio, ei, eu estou com você. Onde é que esse povo estava, Senhor? Quando eu estava lá no barco, eles estavam esperando você ousar crescer. E aí você dá mais um passo e milagres começam a acontecer. E você diz, onde é que estavam esses milagres? E o Senhor está dizendo, eles estavam esperando você ousar crescer. E aí você dá mais um passo e a sua visão, ela se alarga. E aquilo que parecia um grande desafio, você começa a ver, ei, não é tão complicado assim. Eu descobri o caminho, eu entendi. Senhor, por que você não me mostrou isso antes? É porque essa ideia estava esperando você ousar crescer. E aí quando você pisa do outro lado e você olha para trás, você vai ter convicção. As pessoas vão ter convicção. Meu irmão, você não é inteligente o suficiente para fazer isso. Você não é rico o suficiente para fazer isso. Fala como é que foi. E as pessoas vão dizer, tinha que ter sido Deus. Nem a glória você vai puxar para você. Porque se você começar a dizer, fui eu quem fiz, as pessoas vão dizer, não, eu te conheço. Eu sei que isso aí tu não consegue, não. Aleluia, você vai pisar em lugares que o teu dinheiro não te leva, teu salário não te leva, teu chefe não te leva, teus pais nunca te levaram. As pessoas vão dizer, quem você pensa que é? Guarda isso que eu vou te dizer, meu irmão, nós estamos quase terminando. O crescimento, ele pressiona a sua autoimagem. E muitas pessoas vão viver, você pode estudar isso depois, a síndrome do impostor. Elas se auto-sabotam, porque elas acham que não mereciam aquilo. Você tem medo de parecer abençoado para alguém. Deixa eu te dar um exemplo. Alguém chega, carro novo, né, irmão? Que bênção. Foi promoção. É quase dizendo assim, se não fosse promoção, não tinha como comprar. Só para ficar claro para você, irmão. Rapaz, que roupa bonita. Foi presente, que eu jamais ia comprar uma roupa cara dessa. Mas se alguém deu, eu vou desfrutar. As pessoas vão chegar e elogiar você, e você vai simplesmente dizer obrigado. Muitos ainda não avançam, porque se veem como escravos e não como herdeiros. A coisa mais desafiadora para Deus não foi tirar o povo do Egito.
coisa mais desafiadora para Deus foi tirar o Egito do povo. Foi tirar a mentalidade de escravo da cabeça deles. Quando eles voltaram de ver Canaã, sabe o que eles disseram? Nós somos gafanhotos. O desafio da identidade. Não podemos prevalecer contra aquele povo. Mas graças a Deus que a gente tem o registro de Josué e Calebe. Eles rasgaram as vestes. Meu irmão, para você ousar crescer, você vai precisar rasgar as vestes. Aleluia. Tem uma indignação santa já queimando no coração de alguns aqui. Eu não vou mais ficar nesse lugar. Eu não vou me acostumar com esse presente, porque tem um futuro diferente para a minha vida. Algumas pessoas vão pressionar a sua autoimagem, vão desafiar a sua identidade. As pessoas vão dizer para você: ei, você está pensando que você é alguém diferente da gente? As pessoas vão dizer: ei, você está querendo esquecer de onde você veio? Você está querendo esquecer as suas origens? E você vai dizer: é exatamente isso que eu estou fazendo. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para o prêmio da soberana vocação que há em Deus. Mas você está esquecendo do seu passado? E você vai dizer: eu vou tornar o meu futuro tão grande que o meu passado vai parecer pequeno. Os erros do passado, eles vão ficar tão pequenos diante da grandeza das coisas que eu vou estar fazendo em Deus. Meu irmão, eu estou falando com pessoas que estão sendo atraídas para o seu futuro. Eu estou falando com pessoas que vão ser como Josué e Calebe. Enquanto todo mundo está olhando para os gigantes, você vai dizer: não, eles vão ser o nosso pão. Vamos subir animosamente. Eles não disseram para subir de qualquer jeito. Aleluia. É muito confortável estar no deserto. Tem maná todo dia. Deixa eu dizer algo profeticamente aqui. Essa igreja é muito bonitinha. Telão muito bonito, cadeiras confortáveis, está bem localizada. Mas aqui é só passagem, tá? Essa igreja está indo para um outro lugar e você viu isso. Lá tem desafios, lá tem gigantes, mas nós vamos subir. E a gente não vai subir de qualquer jeito. A gente vai subir animosamente. Josué e Calebe disseram: eles vão ser o nosso pão. Para você ousar crescer, você vai precisar se alimentar de desafios. Você vai precisar se alimentar de gigantes. Você vai precisar se alimentar de problemas. Eu estou falando daquelas pessoas que vão ter um sentimento que Davi tinha. Quando o gigante Golias apareceu, todos os soldados tinham um pensamento: quem ousa enfrentar um gigante como esse? Mas quando Davi chegou, ele disse: quem é esse gigante que ousa enfrentar o exército do Deus vivo? Aleluia. Enquanto todo mundo estava fugindo daquele lugar, Davi estava dizendo: meu crescimento está aqui. Eu vou derrubar esse gigante. Aleluia. Olha por uma última vez para o teu vizinho aí. Aleluia. Olha mais uma vez nos olhos dele. Meu irmão, você não está só fazendo uma declaração, você está liberando uma palavra profética sobre ele. Olhe bem nos olhos de quem está do seu lado agora. Diga para ele: meu irmão, chegou a hora de você derrubar esse gigante. Chegou a hora de você romper com o passado. Chegou a hora de você sair do conforto. Balança ele aí e diz: meu irmão, ouse crescer, ouse crescer, ouse crescer. Aleluia. Vamos celebrar.